que ele diz que a muralha da China foi construída para bloquear a invasão dos draconianos. Quando você cita sobre a quantidade de coisas importantes que, né, o Oriente nos trouxe, a África, enfim, você diria que, porque temos os grandes templos, temos o que chamamos das maravilhas do mundo ancestrais, as maravilhas do mundo moderno, que aí já entram também em outra categoria, já mais recentes. Uhum. Inclusive, uma das ancestrais, a única que existe ainda, das 7, são as pirâmides do Egito. Sim. Né? Essas maravilhas que nós elencamos como maravilhas, eram portais? Tem os grandes templos ou não? Eram simplesmente símbolos e... Não, para mim eram realmente, vamos dizer assim, assinatura, o carimbo de civilizações superiores. Eu estive em Stonehenge. Stonehenge. Né? Nossa, aquilo... Que não é uma das maravilhas. Não, pois é. Mas aqui, cara, meu cabelo ficou em pé aqui na nuca. Né? É absurdo o que tem de energia lá. E tinha um monte de turista lá. Então você já não consegue fazer uma leitura e tal, por causa que é um burburinho. Mas aquilo tem um campo energético extraordinário. Né? Você vai em 7 cidades aqui no Piauí, e se você andar ali, nossa senhora. Você falou de Stonehenge, você assistiu a série Outlander? Não, todo mundo fala dessa série. Eu assisti um filme, achei muito violento, parei. Eu faço a voz do protagonista. E essa coisa da passagem de tempo pela pedra, né? E eles vão em lugares ali que realmente você mexe muito com o tempo, a série, né? Sim. E é interessante justamente essa questão de conexões. Lá na Escócia, a gente teve no CAR, exatamente. onde a moça passa, a enfermeira passa lá. Isso. Mas o campo de energético desses carnes, e é interessante porque eles têm a Europa inteira, né? Uhum. A gente foi na Escócia, mas tinha um similar na Espanha, alinhados, exatamente. E tem um alinhamento estelar, então tem uma determinada janela, um alinhamento que tudo se alinha. Então são portais. Então, e em países diferentes, isso que é muito louco. Não é que um arquiteto olhou para as estrelas e falou assim, ok, você aí na Espanha faz também, Portugal que está do lado faz também, e assim por diante. Quando você vai do Grand Canyon, tem lá o Tesouro de Montezuma, né? Os povos viviam dentro de cavernas, né? As montanhas, você olha, tudo tem o perfil indígena olhando para cima. Incrível. As linhas de Nazca. A gente fala dos agroglifos, né? Agroglifos. Então, e linha de Nazca é o quê? Você só consegue ver lá de cima. Bom, a Ilha de Páscoa, na verdade, são esculturas, são coisas colocadas por nós. Mas que nem os olmecas, os maias. Mas isso, por que os maias enfaixavam a cabeça das crianças nobres para elas terem o cérebro da cabeça dos deuses, que era alongada? Era uma civilização externa. Os deuses deles eram civilizações de outros mundos. O próprio Voltan Pakal, se você pegar a lápide dele, né, você vê um cara segurando um manjo e saindo fogo do foguete. É sensacional isso. O que os arqueólogos falam? É uma mulher dando à luz. Para trás... O cara tá segurando um manje, cara. É sensacional essa imagem do templo, da pedra, da lápide do túmulo do Voltan Pakal. Viu um filme pra Não, dizer, cara, pelo amor de Deus, entendeu? O cara tá manejando. Aí os maias sumiram. Pra onde eles foram? É que nem os Hopi e os Rohirrim dos Estados Unidos. Pra onde foram? Era um monte de gente. Evaporaram. Então. Não, eles eram uma passagem dimensional. Na minha opinião, houve uma passagem dimensional. Então tem muita coisa que a gente... Sabe aquela coisa? Existe... Aquilo era um conhecimento escondido. Hoje você já tem um monte de gente falando a respeito, entendeu? Sim, e o que era tabu falar, a gente pode falar hoje em dia, debater sobre, porque vale a reflexão. Platão, Edgar Cayce, que depois do Chico Xavier é um referencial mediúnico, né, americano, os dois escrevem a mesma Atlântida. Aí você pega brasileiros aqui, o Roger Bottino, por exemplo, que ele tem livros contando a história de Atlântida. O Edgar Armond tem livros contando... É muita similaridade, fala-se sobre a mesma coisa. Platão, o cara lá, o Edgar Cayce lá. Depois, médiuns brasileiros, que em termos de mediunidade, o Brasil está anos-luz à frente de outros países. Realmente aqui é uma real. Concentração muito forte. Muito forte, muito forte. Mas é a herança atlântica. O Jardim Suspenso da Babilônia, o que você me disse? Pois é, então eu fico até hoje, eu quero saber por que os Estados Unidos destruiu a biblioteca do Iraque. Porque lá não estava. Tinha nada. Lá deveria ter muita chave. Muita chave. Porque você faz um ataque cirúrgico
dizendo que tinha armas de destruição em massa para destruir a biblioteca mais antiga. Não tem sentido. Não, isso aí isso é um crime. Isso Não, isso aí que eles fizeram é um crime. O que americanos e não sabia que tinham feito fizeram. isso. Foi, um dos primeiros grandes ataques foi destruir a Bush biblioteca. lá atrás, na época da Guerra o Bush do lá Kuwait? atrás, o Bush lá atrás. É mesmo? É. Devem ter pego. Não devem ter destruído. Conhecendo aí a história, não destruíram. Né, então, mas fecha o portal para não ter risco dos caras abrirem. Está conosco. Exato. Eu acho que fecha é isso. o portal para não ter perigo. Igual o Vaticano. Entendeu? O que tem no Vaticano de conhecimento. O padre lá, que era o reitor da biblioteca, começou a falar de ET. É claro que deve ter vídeo dos planetas. Foi de graça. É de graça o Pentágono agora está liberando imagens de filmagens e fotos de pilotos militares de naves? Não, não é. E também não é de graça os americanos de outros países construírem naves para os tontinhos achar que estão fazendo avistamento de ET, quando não é. E vamos combinar. Não é por acaso que existe tanto filme hollywoodiano sobre isso. Imagina. Porque, por exemplo, eu não vejo o Brasil uma produção... Deveria, né? Mas você não vê mega produções de outros países sobre isso. São sempre americanas. Olha, na minha opinião, o caso de Varginha é muito mais profundo do que a Área 51. Ali seria uma grande área. Nossa, a Operação Prato, o que tem de milhares de horas de filmagem até dos extraterrestres dentro da nave, operação comandada pelo Irangê, né? O que nós temos de material, a Operação Prato não acabou. Ela continua, só que ela não é mais brasileira. Por que a Amazônia é sagrada? Ela é sagrada por uma série de coisas. Uhum. Mas também porque existem bases ali. Ali, com certeza. Com certeza absoluta. O Marco Petit me deu um livro muito legal sobre o ET de Varginha, os segredos. O Petit, para mim, é o maior ufólogo brasileiro da atualidade. Foi muito legal o papo com ele, vi no programa. Foi ele é sensacional. Muito bom. E ele falando exatamente. E vou te falar, acho que a capa foi, né, do episódio que íamos falar do ET de Varginha, né? O segredo sobre... E a gente falou tanta coisa que a gente chegou no final e a gente tinha que encerrar e a gente tinha começado, então a gente marcou, vamos voltar no programa para fazer um episódio sobre o livro. Olha, o Petit, as pesquisas dele, das edificações na Lua, das edificações em Marte, são fenomenal. Fantásticas. Eu admiro muito o Petit. E é embasado, né? Ele é estudioso, né? E não é de agora, ele não é chutão, de muito tempo. Novinho, né? Ele começou moleque, lá com a dona Irene Grange, o primeiro grande nome da ufologia brasileira, né? Que colocou ele, né? E o parceiro dele. Jevaer. Voltando só mais uma que eu tenho um específico sobre a Grande Muralha da China. É a única construção do planeta Terra que é possível ver do espaço. O que tem ali? Ali é simplesmente algo de guerra ou tem algo a mais? Eu fiz muita pesquisa por causa dos agroglifos, né? Eu achei um papiro chinês onde você tinha um humano na posição do homem, do homem circunvoando lá do Leonardo da Vinci, rodeado de crop circles. Tá? Mas existem... Eu tenho um amigo que é um monge, né, tibetano, que ele diz que a muralha da China foi construída para bloquear a invasão dos draconianos, que é uma raça de ETs bélica ao extremo, que pousou inicialmente na África e que tentou expansão para a Europa, não conseguiu, e para a Ásia, e ali a muralha da China foi feita para bloquear esses draconianos. Ou seja, igual o filme. Que filme? A Grande Muralha da China, o filme recente do Matt Damon. Nossa, eu não mostra assisti. exatamente. Como é que chama? A Grande Muralha da China? A Grande Muralha da China. Já viu esse filme, Igor? É um filme muito legal, que, resumidamente, é interessante, porque quando eu assistindo, falar que baboseira. Mas agora eles que você falam sobre isso? É tudo sobre isso. Só que agora que você me falou, eu falei, nossa, então não é baboseira. Tem muita coisa que não é baboseira. Não, mas é que assim, você pensa. Sim. Não, é que você vai assistir. Pensa comigo, eu leigo, vou assistir um filme sobre que eu sempre me fui encantado com as maravilhas do mundo. Então, a Grande Muralha, legal, vai ser sobre guerra, alguma invasão, de impedir soldados para proteção. Tá? Não, de repente são esses draconianos. Draconianos. Draconianos, uns bichos que tem a fêmea, que ela
multiplica, então teria que matar ela. Aí, ou aí é seja, bobagem. Agora que os draconianos tentaram invadir e a Grande Muralha, porque, pelo que os tibetanos dizem, foi para isso. Que era para chegar na capital e invadir. Justamente é isso que você tá falando. Tomar a Ásia. Eles tentaram tomar a Europa e tentaram tomar a Ásia. Pô, e o filme é muito legal, porque é bem feitinho mesmo. E são os caras não heróis, vão atrás de pólvora, pólvora. A Grande Muralha? Eu vou procurar pra Verifica se é isso mesmo, por favor, Igor. Mas é isso, acho que com o Matt Damon. E, inclusive com esse ator que tá fazendo baita sucesso agora, Pascal, né? Pedro Pascal. É bem legal o filme. Mas então por isso a Grande Muralha. Quero ver o filme de novo agora com essa...